Olá, tudo bem? Alguém colocou no comentário, tem uns dias atrás, que eu envolvido com esse negócio do Evangelho Eterno, deixei só marcado para falar sobre os talentos, né? Para passar, passa o seu entendimento a respeito dos talentos. O título desse nosso vídeo, a parábola dos talentos e sua inutilidade para nós. A parábola dos talentos e inutilidade para quem nasceu do ano 70 para cá. Não é 1970, é o ano 70. Já vai fazer 2000 anos. E essa parábola, ela está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Estou utilizando o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada, a parábola dos talentos. Aí depois eu pontuei algumas coisas aqui, porque eu não tive muita experiência, ou aliás, nenhuma, atrás dos bastidores, né? Do que acontece nos escritórios pastorais, né? Nos escritórios lá dos padres, lá eu não tenho, graças a Deus, nunca adentrei esse antro. Então eu só coloquei algumas coisinhas aqui que eu lembro, né? Quando eu fui obreiro, e que os cães gulosos usavam isso daqui, para isso, né? Então assim está escrito em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. 18. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, entre aspas, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. 21, o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, aspas, o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. 23. Então o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. 24. Chegando, por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E versículo 30. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então você veja, a parábola dos talentos e a sua inutilidade para nós. Então eu pontuei alguma coisa. Dos principais argumentos que se utilizam a respeito desses talentos é o tal de ganhar almas. É usar isso na evangelização. É você dizer, quando eu era obreiro lá em 93, 94, o diabo ainda era recém-nascido, então eles usavam isso. Você está recebendo o Espírito Santo, você está recebendo talentos, você tem o talento de evangelizar, de ganhar almas para Jesus.
não esconda esse talento, saia mundo afora, saia aqui na Singapura, naquela época não tinha Singapura, saia aqui nas favelas, nos morros lá em Diadema, e você tem que colocar esse talento em prática, você tem que usar esse talento, ganhar almas, evangelizar. Aí ia, né, pegava assim dia de sábado, ia 2, 3 ônibus para dentro das favelas, porque era bem ali Campanário, ou Eldorado, Jardim Namar, e faz tanto tempo, né, que eu saí de lá, o Cazuza, que estava no começo, faz tantos anos, na época eu fui policial naquela região lá, fui PM, então pegava uns busão e ia para dentro. E qual que era o talento? Era você encher os ônibus, para você mostrar para o seu pregador, para mostrar para o chefe da sinagoga, que você estava usando o dom, usando o seu talento para ganhar almas, para levar ovelhas para dentro do curral, né? Levar ovelha para o matadouro. Então esse era o talento, esse era o serviço com base nessa parábola que foi usado. Mas veja, outra situação, usar para levantar ofertas dentro dos templos, usar para bater metas, né? Porque afinal de contas, o responsável da nação, dependendo se fosse lá o morcegão, tinha o bispo mundial, tinha o bispo do Brasil, tinha o pastor regional daquela região do ABC, tinha o pastor daquela arapuquinha chamada igreja, aí vinha, né, a hierarquia deles lá. Então, tinha que prestar conta. Por quê? Se tivesse uma campanha e você não usasse esse talento para você aumentar, vamos dizer, nos dias de hoje, vamos dizer que você chegou lá nessa chamada igreja, a campanha do Monte Sinai, essa última campanha deu 100 mil reais. Esse acabou a campanha, ele enrolou, roubou todo mundo, ele é transferido. O outro que entra, ele tem que fazer algo acima dos 100 mil reais. Ele tem que colocar esse talento. É assim que é usado na mente dessas pessoas. Então, o que estava aí levantou 100. Então, nessa próxima que vai ter agora, porque eu não sei nem quantas campanhas tem, eu acho que é 2 ou 3, 4, sei lá, ou é todo mês agora, não sei. Então, sempre assim. Aquele que entrou, que assumiu, se ele baixar aquela meta de 100 para 80, opa, esse é inútil. Esse daí vai voltar para ser obreiro. Esse daí eu vou jogar ele lá no lugar mais árido do Brasil, vou jogar ele no lugar mais pobre do Brasil, para ele aprender a usar o talento que tem. Você entendeu? Então, para isso, essa parábola é excelente. Mas isso daqui, essa parábola, Jesus contou para os judeus. Contou para aqueles que faziam parte dos perdidos da casa de Israel. Naquela época, isso daqui pode ter sido usado para incentivar os discípulos a pregar as boas novas do reino de Deus que estava chegando, que estava próximo. Então, quando o Consolador viesse sobre eles, porque aqui ainda não, o Consolador não tinha vindo. Então, quando o Consolador viesse, eles ganhariam coragem, trepidez, força e tal, mas aí, na verdade, também não seriam eles. Por quê? Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito que falará, que será minha testemunha e falará das coisas que está para acontecer. Então, tanto faz ter talento como não ter talento, tanto faz se Pedro tinha talento, João, Pedro Henrique, Camaleão, Severino, tanto faz. Porque a obra, quem ia fazer eles, não dependia de talento. Porque aquela obra de disseminar, de espalhar as boas novas do reino de Deus que estava próximo, não dependia de nenhum deles. Porque na natureza carnal todos somos incapazes. Então essa parábola está colocada, vai saber se realmente Jesus disse isso. E vai saber qual foi o sentido disso.
Para os discípulos, não tinha como, porque quem fez a obra foi o Espírito Santo, o Consolador. Aqui foi no tempo de Paulo, né? Então, são passagens muito maravilhosas para o sistema escravizar as pessoas, para o sistema tomar dinheiro das pessoas. Você recebeu o talento de auxiliar a obra de Deus, não esconda esse talento. Faça que esse talento venha a ser uma árvore frutífera. Em vez de você dar 10%, dê 20%, 30%, que Deus te honrará. Você está colocando o seu talento em jogo, você está trabalhando o seu talento. Então, para isso é maravilhoso, para os gatunos, né? Usando para ganhar cargos nos templos religiosos, claro, também é isso. Aquela escadinha hierárquica dentro desses currais chamada igreja, um pisa no outro, um tem inveja do outro, um puxa o saco do responsável daquela região ali. Um quer se destacar, ele quer ser maior do que o outro, porque ele quer um cargo, ele quer subir. Eu não sei os cargos que tem, mas ele é um obreiro, aí ele fica babando o ovo ali e carregando a pasta aqui, dali a pouco ele arruma um carguinho de auxiliar, aí daqui vai ali, roda ali, começa a puxar o saco de um bispo, de um sei lá do que, ele já é um pastorzinho, um cãozinho guloso, ou ele é um diácono, ou ele se torna um ancião, ou ele se torna uma besta fera, sei lá, os cargos que tem essas porcarias. Então são úteis, essa história, essa parábola é útil para isso, mas para a consciência, para te mostrar o dia do Senhor de Apocalipse 1:10, para mostrar para você Apocalipse 11:15, quando Cristo estabeleceu o seu reino, quando Cristo passou a reinar, para que você venha entender Apocalipse 14:6, que o Evangelho, o reino de Deus, o anúncio, que pode ter até sido usado isso lá atrás, mas ele se tornou a realidade, ele se tornou o reino estabelecido eterno para sempre. Esses talentos não tem nada a ver com você conhecer Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Isso aconteceu lá no ano 70. Você entende? Então isso aqui não serve para nada. Por isso que eu coloquei a parábola dos talentos e a sua inutilidade para nós, né? Outra, usado para mostrar quem tem ou não o Espírito Santo. Se você está aqui comandando essa igreja, esse templo, esse não sei o que lá, e não está dando fruto, você não está aumentando o número de fiéis, você é uma pessoa que você está escondendo o teu talento, ou pior, você às vezes não tem nem o talento, você não tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá o talento, é o Espírito de Deus que dá o talento, e blá. Quer dizer, aí você põe no comentário aí outras situações que eu não tive prática por trás dos bastidores, graças a Deus não. O máximo que eu cheguei quando eu fui foi obreiro, e fiz a escola, o emburde para ser cão guloso, que eles falam que é para ser pastor. Graças a Deus que lá dentro, lá no estacionamento, eu comecei a olhar, a ver coisas, não deu nem 2 meses que eu estava naquilo ali, vazei, falei, estou fora disso aqui. Então, isso é inútil, isso daqui foi inútil para os dias, se foi com a intenção de ganhar almas não, de evangelizar, foi inútil naquele tempo, para Jesus não, claro que não, porque ele ali dentro, ele estava revestindo Cristo. Mas os discípulos ali não conheciam nada, não sabia nada de escritura, nada. Não tinha nem autoridade, a não ser aquela autoridade que está em Lucas capítulo 10, alguma coisa, que foi dada autoridade para pisar serpentes, se é que aconteceu isso mesmo. Porque quando, a partir de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o talento que cada um recebeu foi o próprio Espírito de Cristo, foi o cumprimento da profecia de Joel 2, versículo 28 a 31, quando Paulo disse, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo é que o Espírito de Deus foi derramado sobre eles, porque assim foi falado que nos últimos dias era isso. Então essa história, esse talento, essas coisas, foi uma, se é que Jesus falou, foi um conto de judeu, porque todo judeu, ele não sei, hoje em dia, mas os judeus eles eram contadores de história, né? Não sei se ainda são contadores de história, mas Jesus era um contador de história, um contador de parábolas, de figuras, de metáforas, né? De coisas que era para
os fariseus ouvirem, mas não entender, enxergar, mas não conseguir ver. Então era isso daí, né? Eram mistérios, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, a parábola dos talentos e a sua inutilidade para nós. Primeiro, não existe templo terreno de Deus, então não tem como você estar reunido em um lugar. Não tenho mais a necessidade de se reunir como igreja nos dias de Paulo, porque Paulo esperava a vinda de Cristo, Paulo esperava o toque da 7ª trombeta, Paulo esperava o reino de Cristo vir. Tudo isso aconteceu. Então, isso é inútil, isso para nós não serve absolutamente nada. Então, para nós não serve nada isso daí. Isso daí são coisas que religiosos usam, coisas que pregadores aí, que fazem essas obras mortas aí, fazem. Isso não tem nada a ver, não. Em cada um está o reino de Cristo, em cada um está o reino estabelecido do Evangelho Eterno, onde o próprio Deus habita, é onde está o templo dele no nosso espírito. Basta você acreditar nisso, viver nisso, pronto. Isso não é nem um talento, isso daí é algo que é uma herança, é o reinar em vida, né? Como Paulo disse lá em Romanos 5,17, ele disse aos gentios, vocês reinarão em vida. Ou seja, nos dias de Paulo era algo para o futuro. E o futuro aconteceu quando? Apocalipse 11:15, quando o reino de Cristo foi estabelecido e Cristo passou a reinar. Pronto, acabou, tá bom? Tchau, até a próxima. Abraço.